Vamos voltar um pouco no tempo, lá para o final dos anos 90. A internet apareceu e todo mundo olhou para aquilo e pensou: uau, isso aqui vai mudar tudo. E olha, não estavam errados. O problema é que o mercado financeiro traduziu essa ideia de um jeito peculiar. Foi mais ou menos assim: ah, então qualquer empresa com um ponto .com no nome vale uma fortuna. E aí, bom, aí a gente teve a crise de adolescência da internet. Muita emoção, pouquíssima matemática e uma confusão que acabou definindo a década seguinte. E é aqui que mora o centro de toda essa história. De um lado, a gente tinha uma tecnologia que era de fato revolucionária. Do outro, uma fantasia financeira que cresceu muito, mas muito mais rápido que a própria tecnologia. A internet era real, sem dúvida, mas o hype, a empolgação em volta dela, criou uma espécie de realidade paralela. Certo, então vamos botar essa história numa linha do tempo para a gente se situar. Foi tudo muito, muito rápido, sabe? Em menos de 10 anos. Começou com um otimismo que contagiava todo mundo em 1995. Aí veio um aviso importante em 96, que ninguém deu muita bola. A loucura total chegou em 99 e 2000, e aí, em 2002, o mercado encontrou o fundo do poço. Foi uma verdadeira montanha-russa. Então vamos mergulhar na primeira parte, o sonho. Essa é a fase do entusiasmo, daquela ideia simples, mas superpoderosa que alimentou todo o começo do boom. Era a crença de que estávamos ali, no início de uma era econômica completamente nova. Mas, afinal, o que foi exatamente essa tal de bolha.com? Pensa assim, foi um momento em que o valor das empresas na bolsa de valores se descolou completamente da realidade. O que importava não era o que a empresa fazia de verdade, mas o que ela poderia vir a ser lá num futuro bem distante. Era pura promessa. A psicologia do mercado nessa época era uma coisa contagiante. A lógica era bem direta. Se a internet vai revolucionar tudo, desde como a gente se comunica até como a gente compra as coisas, então qualquer empresa que esteja nessa onda é uma aposta certa. O sufixo .com virou praticamente um selo de ouro. Não importava muito o que a empresa de fato vendia. E agora a gente vai ver como esse sonho virou uma espécie de delírio coletivo que simplesmente ignorou décadas de bom senso empresarial. A promessa passou a valer muito mais do que o resultado de verdade. Nesse período, a lógica do mercado ficou de cabeça para baixo. Aquelas métricas tradicionais, sabe? Lucro, receita, tudo isso foi jogado pela janela. O que importava de verdade? Eyeballs. É, isso mesmo, globos oculares. Ou seja, quantos visitantes um site conseguia atrair. A história que a empresa contava era muito mais importante do que seus balanços financeiros. O foco era um só: crescer. Não importava o quanto se gastava para isso. Isso, claro, levou a uma corrida maluca para abrir o capital das empresas na bolsa, o que a gente conhece como IPO. Em 1999, a coisa ficou completamente insana. Basicamente, bastava ter uma ideia na cabeça e o nome com .com para conseguir atrair milhões em investimentos. Tinha ação que dobrava, triplicava de valor logo no primeiro dia de negociação. E o mais irônico disso tudo é que teve um aviso bem claro. E não veio de qualquer um, veio de uma das figuras mais importantes da economia mundial na época, o então presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan. Ele usou essa frase exuberância irracional, que ficou para a história. Era um baita sinal de alerta. E o que o mercado fez com esse aviso? Bom, ignorou. Completamente. A festa estava boa demais para acabar, né? A bolsa continuou subindo por mais 3 longos anos, o que só mostra o quão poderosa uma crença coletiva pode ser, mesmo quando vai contra toda a lógica. Mas, como a gente sabe, nenhuma festa dura para sempre. E agora a gente entra na fase em que a fantasia bate de frente com a realidade. E bate com força. É aquele momento em que a conta finalmente chega para ser paga. Grava bem este número: 5.048. Esse foi o ponto máximo, o pico absoluto da bolha, que foi atingido pelo índice Nasdaq, onde ficavam as empresas de tecnologia. Foi o último suspiro da euforia antes da queda começar. O problema fundamental era até que bem simples. Muitas dessas empresas não davam dinheiro. Na verdade, elas perdiam milhões e milhões todo mês só para atrair clientes. Elas estavam queimando caixa numa velocidade alucinante, na aposta de que conseguiriam dominar o mercado primeiro para só depois se preocupar com o lucro. Só que uma hora o dinheiro acaba. E aqui está o ingrediente clássico para estourar qualquer bolha: o aumento dos juros. Entre 99 e 2000, o Banco Central americano subiu as taxas, o que deixou o dinheiro mais caro. Aquele dinheiro fácil que estava financiando a festa toda começou a secar.
Era como se o DJ estivesse desligando o som e indo embora. E o resultado foi esse aqui. Lembra daquele pico de mais de 5.000 pontos? Em pouco mais de 2 anos, o mesmo índice desabou para cerca de 1.139. Foi um tombo histórico que simplesmente varreu trilhões de dólares do mercado. Para colocar em perspectiva, a queda foi de mais ou menos 77%. Imagina só, um investimento de R$ 10.000 virando pouco mais de 2.000. Foi exatamente isso que aconteceu com o valor de muitas daquelas empresas de tecnologia. E aí, quando a poeira finalmente baixou, veio a grande surpresa. O fim da bolha não foi o fim da internet. Muito pelo contrário. De certa forma, foi o começo da sua fase adulta. Muitas das grandes estrelas da era .com simplesmente sumiram do mapa. Empresas como a Pets.com, que gastou uma fortuna em marketing com aquele famoso fantoche de meia, ou a Webvan, que prometia entregar compras de supermercado em casa, todas elas viraram símbolos do exagero e do fracasso daquela época. E aqui está a lição mais importante de todas. A tecnologia não estava errada de jeito nenhum. A internet era sim o futuro. O que estava errado eram os modelos de negócio construídos em cima da fantasia de que ter um monte de visitantes era a mesma coisa que ter lucro garantido. Mas no meio de todos os escombros, algumas empresas não só sobreviveram, como ficaram ainda mais fortes. Por quê? Porque desde o começo elas estavam focadas em construir negócios de verdade. A Amazon, por exemplo, era obcecada por logística, por experiência do cliente, não só por eyeballs. Elas tinham uma base sólida. O processo de amadurecimento foi bem claro. O Crash funcionou como uma limpeza, sabe? Varreu as ideias que não funcionaram. As empresas que sobraram focaram no que realmente importa. E o mais interessante é que toda aquela infraestrutura caríssima, como os cabos de fibra ótica que instalaram na Euforia, continuou lá, prontinha para ser usada pela próxima geração de gigantes da tecnologia. No fim das contas, a bolha.com foi exatamente isso. A crise de adolescência da internet. Foi um momento bem doloroso, mas foi fundamental para ela aprender a lição de que uma tecnologia incrível não garante por si só que todo negócio construído em cima dela vai ser um sucesso. E isso tudo, claro, nos traz de volta para o presente. Essa história nos ensinou uma lição bem dura sobre a diferença entre empolgação e uma base sólida. Então, quando a gente olha para as tecnologias e os mercados de hoje, a pergunta que fica no ar é a mesma. O que é só hype, só a moda do momento, e o que é o fundamento real, aquilo que vai continuar de pé quando a poeira baixar.